Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que reiniciamos o nosso trabalho de divulgação através de vídeos dos ensinamentos dessa doutrina abençoada dos Espíritos, agradecendo como sempre ao coração querido de nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade que ela nos concede de podermos realizar este trabalho, em nome do Filho querido, do seu amado e querido coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, eu faço um pedido que me ajudem na divulgação desses vídeos. É um benefício que a gente faz para esta doutrina que tanto amamos e para ajudar tantos irmãos, levando a eles a luz do conhecimento. Inscrevam-se neste canal, divulguem, deem o seu like e ensinem as pessoas como acessar no YouTube, colocando divulgador da doutrina espírita, Kena Marques, vídeos espíritas, só isso. E a pessoa acessa esses vídeos e escolhe. Nós estamos no vídeo de hoje, incluído esse vídeo de hoje, número 90, vídeo número 90. E tem como título: Brilhou o sol na terra. É a primeira parte, brilhou o sol na terra, retirado da Bíblia Sagrada e do Livro dos Espíritos. Inicia assim: estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel, espírito superior, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ela, quando o ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o varão? E respondendo o anjo lhe disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu peço atenção para esta frase. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que aí tens tu a Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês da que se diz estéril. Porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se apartou dela. Segundo Larousse, Dicionário da Língua Portuguesa, editora Ática Limitada, primeira edição, página 925, nós fomos buscar o significado
dessa palavra sombra. Primeiro, interceptação da luz por um corpo opaco. 2. O perfil escuro que assim se forma. 3. Lugar abrigado da luz e do calor dos raios solares. 4. Ausência de luz, ausência, brilho, conhecimento ou progresso, escuridão, trevas. 5. Vestígio, aparência. 6. Alma, espírito, fantasma. 7. Pessoa que acompanha ou persegue constantemente outra. 8. Mistério, segredo. 9. Condição obscura, anônima, humilde. Observação: até parece que as pessoas que elaboraram este dicionário conhecem perfeitamente o assunto que estamos abordando. Em Sabedoria do Evangelho, volume 1, página 38 e 39, de Carlos Torres Pastorino, ele esclarece: a saudação do anjo a Maria é concisa. A fórmula grega chaipe significa alegra-te. Observe-se que, na saudação, os gregos auguravam alegria, enquanto os orientais desejavam paz, shalom, e os latinos faziam votos de saúde, salve, ave, vale. Usado na saudação de Gabriel, em tom vocativo, esse perfeito assume quase o papel de um adjetivo substantivo. Ó perfeitíssima, ó altamente favorecida, que a Vulgata interpretou como cheia de graça. A saudação do anjo Gabriel merece considerações. No meu pouco entendimento, a saudação geralmente parte do inferior para o superior. Maria era um espírito perfeito, mas não puro. Por essa razão, foi possível a sua encarnação. Mas ela era espírito perfeito com qualidades, virtudes angelicais conquistadas. Este o primeiro motivo. O segundo, pelo importantíssimo papel que ela ia viver, desempenhar na condição de mãe de um Cristo de Deus. Por esse motivo, a saudação: alegra-te, ó altamente favorecida, o Senhor é contigo. Aproveitando para esclarecer de uma vez por todas essa relação que certos exegetas costumam colocar entre Jesus e Davi. Mateus capítulo 22, versículo 41. Abre aspas. Como estivessem os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que vos parece do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe os fariseus: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como é então que Davi, em espírito, lhe chama seu Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu tenha reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é ele seu filho? Ninguém lhe pôde responder palavra, nem mais ousou alguém, desde aquele dia, interrogá-lo. Então, vamos parar por aqui de dizer que Jesus era filho de Davi ou de sua descendência. A genealogia de Jesus remonta à divindade, na noite e no dia dos tempos. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. De posse do significado da palavra sombra, jamais, por hipótese nenhuma, poderíamos imaginar que um ser puro, iluminado ou fonte de luz pudesse ou possa produzir
qualquer tipo de sombra. Sombra, treva, escuridão é ausência de luz. Conhecem os nobres irmãos a história do raio de luz? Pois é, esse raio de luz ouviu muito falar de sombra, trevas, escuridão e despertou nele o desejo de conhecê-los. E saiu pelo mundo afora em busca das trevas, nada encontrou. Jamais soube o que eram trevas e sombras, pois onde ele chegava, iluminava tudo. Onde ele estava, tudo era luz. Assim é um espírito luz. Onde ele chega, tudo se ilumina, pois somente a luz se irradia dele. Então somos forçados a buscar o simbolismo dessa colocação. A grande Maria de Nazaré, por sua posição conquistada na escala evolutiva, como espírito perfeito que era, em espírito, ela sabia de todo o planejamento da espiritualidade superior sobre o nascimento de Jesus. Mas na condição de encarnada, ela não sabia. Para exatamente não haver a menor possibilidade de que, na sua condição humana, ela pudesse interferir no plano, por menor que fosse essa interferência. Portanto, como se deu a gestação e o nascimento de Jesus, nem ela, a grande Maria, sabia. O plano foi perfeito e cumprido item por item, do início até o fim. Ela não tinha conhecimento do que iria acontecer quando disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento sublime, a sombra do Altíssimo a envolveu, ou seja, a falta do conhecimento no plano material do que ela tinha conhecimento no plano espiritual. Aqui está, queridos irmãos anti-rostanguistas, mais uma prova entre tantas outras sobre essa manifestação excepcional do nosso querido Mestre Jesus no nosso meio. Parodiando o grande apóstolo João Evangelista, que disse: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Completamos nós: nem o entenderam, nem cumpriram, nem seguiram. Isso até hoje acontece, com raras exceções. Existem escritores espíritas, verdadeiros espíritas, que não aceitam esses ensinamentos, revelação de Rostang, mas não agridem, não humilham, nem atacam. Mas existem aqueles que não aceitam, agridem, humilham e atacam. É para esses que eu estou falando. Continuando o nosso raciocínio, a gravidez de Maria transcorreu normalmente, até que, chegado o dia, e aqui tem um ponto importante, desculpa, qual o homem normal que coloca a sua esposa grávida, já perto de dar à luz, em cima de um jumento, e anda léguas e léguas para atender a um tal recenseamento. E quando chega à cidade, vai procurar parentes, e na casa do parente lhes foi negada a acomodação, porque já estava cheia de gente. Qualquer pessoa normal agiria assim. Se chegasse na minha casa um parente meu, no estado em que se encontrava José e Maria prestes a dar à luz, eu e muitas pessoas de bom senso que me ouvem
colocaria o primeiro que encontrasse pela frente para fora e acomodaria aquela que precisava de cuidados, de assistência e atenção. Isso seria o normal, mas não foi o que aconteceu. Simplesmente negaram abrigo e José teve que procurar um lugar fora da cidade, só encontrando um estábulo, segundo o que narra os evangelhos. Isso nos leva a perguntar: por quê? Isso fazia parte do plano. Era para não ter testemunha do que ia acontecer. Vejam que no local do nascimento só estavam José, Maria e os animais. E no plano espiritual, milhares de anjos e especialistas altamente capacitados para a grandiosidade da operação que ali estava para ocorrer, tendo por testemunha a natureza e o manto de estrelas, além da imensidade dos que compunham a corte celestial, pois afinal de contas era um rei que ia se manifestar na terra. Ali ia se apresentar diante dos homens um Cristo de Deus, um Filho do Altíssimo. Intuíram José para que ele fosse lá fora, e ficou somente a grande Maria. A espiritualidade superior que ali estava representada pelos seus mensageiros especialistas deram um sono de 1 a 2 minutos em Maria, e quando ela retornou, a criança estava ao seu lado. Nasceu Jesus. Me digam, pelo amor de Deus, o que tem isso de impossível? O que tem isso de teatro? O que tem isso de embuste? O que tem isso de enganação? O que tem isso de falsidade? Sabem por que foi assim? Porque um espírito puro não pode encarnar em mundos materiais. Sabem quem diz isso? Pois se não sabem, vou lhes dizer e provar. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, questão 112 da escala espírita. Primeira ordem, espíritos puros, 112. Caracteres gerais: não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. 113, primeira classe, classe única, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não tem mais que suportar provas ou expiações. Expiação é castigo. Vou repetir: expiação é castigo. Está no Livro dos Espíritos. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles, os espíritos puros, a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Desculpe. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões: assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema, é, para eles, uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente
às suas ordens. Allan Kardec. Queridos irmãos antirrostanguistas, quem escreveu isso que acabam de ler, que acabam de ouvir, foi o nosso querido, inesquecível codificador Allan Kardec. Espírito puro não está mais sujeito à encarnação ou reencarnação em mundo material nenhum. E isso se aplica a Jesus Cristo. A menos que o prezado irmão antirrostanguista queira me dizer que Jesus Cristo não era espírito puro. Se o amigo abrir a boca para me dizer isso e me provar, eu juro que vou tocar fogo em mais de 200 livros, revistas e jornais espíritas que tem aqui em casa. Está aqui. Porque se era espírito puro, ele não pode ter nascido aqui na terra como nós nascemos. Concorda, meu amigo? E espero que o nobre irmão antirrostanguista não abra a boca para dizer que Jesus Cristo não era espírito puro, que eu vou fechá-la com dizeres do próprio Jesus quando disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Quinto, Jesus Cristo foi o Espírito eleito por Deus para construir este planeta Terra. O amigo acha que a suprema sabedoria, Deus, daria a responsabilidade de construir e cuidar de uma humanidade constituída por mais de 25 bilhões de almas a um espírito passível de erros? Desculpe. Jamais, jamais, jamais. Somente espíritos puros, na categoria hierárquica de arcanjos, constroem mundos, planetas. Vejam o que nos diz o nosso glorioso André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em Evolução em Dois Mundos, página 19, edição da FEB. Abre aspas. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Fecha aspas. Por esta e muitas outras razões expostas acima, reafirmamos aqui: Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Ficamos por aqui, meus amigos, agradecidos pela vossa atenção e torcendo para que essa luz brilhe cada vez mais na vossa mente e no vosso coração. Eu peço a Nossa Senhora que estenda a sua mão sagrada na direção dos vossos lares, envolvendo os seus familiares, envolvendo o coração de todos aqueles que me ouvem, e abençoando e protegendo os seus familiares que estão distantes de vós. E que a espiritualidade, amigos, proteja deste mal que assola grande parte da humanidade, essa pandemia que faz tanta gente sofrer. Mas
Nada está fora do controle, porque a infinita misericórdia divina está a nos envolver a todos. Eu vos agradeço e peço a Nossa Senhora que vos abençoe. E não esqueçam jamais, meus nobres irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Que assim seja.